Então vamos lá. Na programação nós temos umas funções com e sem retorno. Esse tipo de função do PHP ele exige um retorno, é uma função com retorno. Nós temos as funções com retorno, temos as funções aí do tipo void, que não exigem nenhum retorno. Como essa função não é void, eu preciso aqui retornar algo para ela. O que eu vou retornar? A minha conexão. Então toda vez que eu chamar essa função, ela retorna para mim a conexão que foi executada aqui acima. Como que eu chamo ela? Então eu vou colocar aqui fora dela, para que toda vez que esse arquivo conexão.php for chamado, ele vai primeiro ler a minha função, lembrando que tudo que está aqui dentro não é executado. Se eu salvo isso aqui e chamo esse arquivo, nada acontece. Por quê? Porque ele tem uma função que não foi chamada. Uma função que não foi chamada, ela existe, mas ela não serve para nada. Então no momento em que você quiser chamar essa função, geralmente eu aconselho os alunos a fazerem o seguinte: crie uma variável, vou chamar essa variável de conexão, por exemplo, e aqui eu coloco a chamada da função. Para você chamar a função é só você colocar o nome dela e abrir parênteses. É claro que se ela tiver parâmetros, como foi aqui na MySQLi, eu tenho que colocar. Então, nesse caso, essa função tem parâmetro? Não, eu não pedi nenhum parâmetro aqui para ela, então não preciso passar nada. Significa que quando eu quiser chamar minha conexão, basta eu associar a minha variável conexão. Então, toda vez que eu colocar minha variável conexão, ela vai estar recebendo a execução dessa função aqui. Como que eu sei que isso aqui vai dar certo? Testando. Então, se eu simplesmente venho aqui na minha página, em vez de chamar index.php, eu chamo o meu arquivo conexão.php, vou dar Enter, ele não mostrou nada? Perfeito, está funcionando. Se ele não tiver funcionado, vocês vão ver alguns erros desse tipo aqui, ó. Nome do banco errado, vou fazer de propósito aqui, vou colocar 2 N's. Então, se você tentar aqui atualizar, pronto, mensagem de erro, aonde? No database login. Ele fala que não existe para aquele servidor um banco de dados com esse nome. Realmente não existe, eu coloquei errado aqui, ó. Vamos mudar o erro no usuário, root, vou colocar uma outra letra ali qualquer, vou salvar novamente e vou atualizar. Acesso negado para esse usuário aqui no localhost. Não existe esse usuário no localhost. É o mesmo erro que dá, né, na senha. Então assim, se tiver algum erro dentro dessas informações que você passou aqui, ele vai reportar aquilo ali para vocês. Vou deixar tudo correto. Estando correto o nome do servidor, usuário, senha, né, que não existe para esses servidores locais, mas depois quando nós formos hospedar, tudo isso aqui vai mudar. Ó. Na verdade, usuário e senha, porque eu posso manter o localhost, ou posso colocar o IP do próprio servidor, e aqui o banco de dados, né, eu vou deixar, eu posso criar com o mesmo nome lá, login, sem problema. Mas basicamente o que muda mesmo são essas informações de usuário e senha. Então nós vamos alterar isso aqui depois, mais para o final do curso. Então ok, está funcionando perfeitamente. Nós temos aqui todas as informações dele, né, funcionando, tudo correto. Tanto que quando você rodar o conexão PHP ele não mostrou nada, significa que ele já está comunicando aquele arquivo com esse banco de dados aqui criado. Então vamos lá. O próximo passo e a minha ideia inicial aqui é fazer com que ele criar um sistema de login, né, para a gente poder colocar alguns usuários, fazer também cadastro, trabalhar com CRUD aí e fazer o acesso aqui, né, no banco de dados através de um sistema de login. Aí eu mostro para vocês toda a comunicação aqui, né, com o PHP e o banco de dados. Então aqui no banco de dados vamos criar a tabela, né? A primeira tabela que nós vamos fazer eu vou chamar de usuários. Essa tabela, ele pede aqui o número de colunas, mas isso aqui depois você pode mudar. Vamos deixar 4 porque eu vou utilizar o campo de ID, né, e-mail, senha e status para ele. Então vamos lá, vou clicar em executar e aqui ele vai me pedir o nome dos campos. Vamos colocar o ID, geralmente todas as tabelas vai ter o ID, já vou falar um pouquinho mais sobre ele. E aí eu vou pedir o e-mail daquele usuário, a senha e um campo chamado status. Beleza, somente isso aqui por enquanto. É claro que existem diversos tipos de sistema de login, depois em cursos aí mais específicos que vocês interessarem, criações de lojas virtuais, portais, sistemas, tudo isso eu tenho aqui em PHP utilizando o MySQL. Vocês vão ver algumas configurações mais específicas, configurações aqui de segurança, configurações de níveis de usuário, tudo isso dentro desses cursos. Então, precisando de especializar, aprofundar um pouco mais, é só entrar em contato comigo que eu vou então indicar o material aí correto para vocês. Aqui os tipos vai ser o seguinte, o primeiro vai ser inteiro, esses 3 como vai ser texto, eu vou colocar aqui varchar para ele. Beleza. Varchar é quando é texto, né, geralmente strings, e aqui ID vai ser só uma numeração para cada um desses usuários. Então, quando eu salvar o primeiro usuário, por exemplo, Paulo,
ele vai ter o ID 1. Quando eu salvar o segundo Hugo, ele vai ter o ID 2 e assim por diante. Eu vou só falar o seguinte, que esses IDs eles vão ser auto-incrementos, justamente para que aconteça isso que eu acabei de falar, né? Quando eu salvar ele vai incrementar de forma automatizada e que ele vai ser chave primária. Então se eu mandar executar aqui, ó, ele está como auto-increment e primary. O que significa isso? Esse índice ele não pode se repetir, ele tem que ser único dentro da minha tabela. Para que quando eu precisar excluir um registro, editar um registro, fazer algumas modificações nele, ele tenha um ID único para que não dê erro e não dê conflito com nenhum outro. Tendo feito isso, é só você clicar aqui embaixo em guardar ou salvar. Ele está falando que o comprimento está inválido, perdão, eu esqueci aqui de um detalhe. Quando você coloca varchar, você define um tamanho de caracteres que vai poder para cada um daqueles campos. Eu vou colocar 255, vai ser mais que suficiente para esses campos. E vou clicar aqui novamente em salvar. Perfeito, a tabela está criada.